Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adilson, doutor em Economia, e essa é a nossa aula 2, os 10 princípios da economia, parte 1. Os economistas usam princípios básicos para entender decisões, ou um conjunto de ideias que ajuda a explicar o comportamento das pessoas. Aí nessa aula o foco vai ser então, como que as pessoas decidem. E 3 ideias vão ser centrais para estruturar esse processo, e está baseado no livro do Mencken, que são os trade-offs, custo de oportunidade e os incentivos. Em termos simples, a gente vai entender melhor o porquê escolhemos e o que escolhemos. Então vamos lá. Princípio 1, as pessoas enfrentam trade-offs. Decidir então sempre vai envolver abrir mão de alguma coisa, assim como a gente viu na aula anterior, e os exemplos podem incluir tanto estudar ou ter lazer, a eficiência ou a equidade, e os governos também enfrentam os trade-offs. E quando o recurso é limitado, a escolha ela vai se tornar o quê? Ela vai se tornar necessária. Por exemplo, uma pessoa ela pode usar o tempo que ela tem disponível à noite para estudar, ou para descansar, ou para ficar com a família, qualquer coisa do tipo, né? Uma empresa ela pode focar tanto em preços baixos quanto em produtos mais sofisticados e assim por diante. Exemplos de trade-offs. O indivíduo ele pode gastar hoje ou poupar para o futuro, a empresa pode produzir mais agora ou melhorar a qualidade, o governo ele pode investir mais em saúde ou investir em educação. E quando escolhemos algo, sempre vai existir um custo por trás, que já leva no próximo princípio. Princípio 2, o custo de oportunidade. Como visto também na aula anterior, é aquilo de que a gente abre mão para obter algo. Nem sempre se trata de financeiro e fundamenta as decisões racionais, assim como complementa o conceito anterior que a gente tinha visto do trade-off ou da troca. Novamente aqui, o custo de oportunidade vem identificado como sendo a melhor alternativa sacrificada e serve de base conceitual para o que a gente chama de decisões racionais dentro da economia. E na sequência, chegamos então ao princípio 3, as pessoas respondem a incentivos. Os incentivos eles ajudam a explicar comportamentos, é como se eles moldassem as nossas escolhas. Mudanças em custos e benefícios podem alterar as nossas decisões. E os preços são incentivos importantes dentro do que a gente considera de lógica de mercado. E os incentivos eles podem ser tanto positivos quanto negativos. E na verdade, pessoal, esses incentivos a gente consegue ver em várias situações do nosso dia a dia mesmo, da nossa rotina. Vou mostrar para vocês no próximo slide. Incentivos na prática. Por exemplo, os descontos, que tendem a aumentar o consumo. Basicamente a ideia é tornar a compra um pouco mais atraente. As multas que reduzem os comportamentos indesejados. Os impostos que desestimulam certas atividades, assim como os subsídios, que estimulam a produção de certos bens ou produtos. E a ideia então é que as pessoas elas ajustam seu comportamento assim que, por exemplo, alguma coisa fica mais barato ou mais caro, mais vantajoso ou mais arriscado. E essa daí que é a lógica de responder sempre ao que está mudando. Beleza? Então agora vamos seguir para o nosso próximo slide. Aqui o resumo visual mostrando que os trade-offs ou as trocas eles vão levar ao custo de oportunidade. Primeiro se escolhe, depois se perde uma alternativa, e que por sua vez conecta-se aos incentivos, que influenciam como que as pessoas, a sociedade decide. E basicamente essa segue então a lógica das decisões econômicas. E agora então, novamente para a gente poder fixar o conteúdo, vou deixar uma questão para vocês. O custo de oportunidade de uma escolha representa alternativa A, o custo financeiro direto da decisão. Alternativa B, a soma de todas as alternativas possíveis. Alternativa C, a melhor alternativa renunciada. Alternativa D, o benefício obtido pela decisão tomada. Vou deixar um tempo para vocês pensarem e na sequência já trago a resposta correta. Valendo! Pronto? Já conseguiram responder? Então vamos lá para a alternativa correta. A resposta correta então é a letra C, a melhor alternativa renunciada. Toda decisão ela implica em sacrificar a melhor opção descartada. E essa é a base do que a gente chama de escolhas racionais dentro da economia. Correto?
E vocês? Vocês acertaram? Deixa aí nos comentários pra gente saber. E agora, na reta final da nossa aula, um resumo do que foi visto. Decidir sempre envolve trade-offs, ou trocas. O custo de oportunidade, ele orienta as escolhas, porque ele mostra o que foi sacrificado. As pessoas respondem a incentivos, e essa sequência forma a base da lógica econômica individual. Aqui então as referências que foram utilizadas na aula de hoje, com destaque para o livro do Menkyo, de Introdução à Economia. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, se ficou qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. E a próxima aula, então, vai ser a parte 2 da nossa aula dos 10 princípios da economia. Então, vamos lá!